Audiolivros Segredos que vão mudar a sua vida. Seja concreto. Apesar de nas sessões anteriores já ter sido abordada a importância de se ter certeza do que se diz e de ser concreto, esse princípio é tão fundamental que será abordado mais uma vez aqui para tentar fixá-lo com firmeza na mente do leitor. Espera-se que nunca venha a esquecê-lo nem negligenciá-lo. É mais interessante, por exemplo, declarar que Martin Luther, na infância, era teimoso e intratável, ou é melhor dizer que ele confessou que seus professores com frequência o açoitavam 15 vezes em uma manhã. Palavras como teimoso e intratável suscitam pouca atenção. E não é mais fácil ouvir falar do número de açoites? O antigo método de se escrever uma biografia consistia em abordar uma série de generalidades, que Aristóteles chamava com razão de o refúgio das mentes fracas. O novo método consiste em tratar de fatos concretos que falem por si. O biógrafo à moda antiga disse que John Doe nascera de pais pobres, porém honestos. O novo método diria que o pai de John Doe não tinha condições de comprar um par de galochas e que então, quando caía neve, ele precisava amarrar um saco de juta em volta dos sapatos para manter os pés secos e aquecidos. Porém, apesar de sua pobreza, nunca diluía o leite e nunca barganhava um cavalo enfermo como se fosse um animal saudável. Isso mostra que seus pais eram pobres, porém honestos, não é mesmo? E o novo método não apresenta uma maneira muito mais interessante do que o método pobre, porém honesto? Se esse método funciona para biógrafos modernos, vai funcionar para palestrantes modernos também. Palavras que constroem imagem. Nesse processo de fomentação do interesse, há um método auxiliar, uma técnica, que é da mais alta importância e que, no entanto, é praticamente ignorada. O palestrante comum parece não ter consciência de sua existência. Ele provavelmente nunca pensou de modo consciente sobre isso. Esse método consiste no processo de uso de palavras que criam imagens. O orador que tem facilidade para ouvir tem propensão a definir imagens que flutuam diante dos olhos dos espectadores. Aquele que emprega símbolos insignificantes, comuns e incertos, faz com que a plateia fique desatenta. Imagens, imagens, imagens são tão livres quanto o ar que todos respiram. Aquele que as salpicar através de palestras e conversas tende a ser uma pessoa mais divertida e mais influente. Já parou para observar que praticamente todos os provérbios que passam de geração a geração são visuais? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Caiu um pé d'água. Um homem pode muito bem levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a bebê-la. E é possível encontrar o mesmo elemento de imagem em quase todas as analogias que existem há séculos e que se tornam clássicas de tanto uso. Esperto como uma raposa, burro como uma porta, vermelho como um pimentão, duro como uma rocha. O interesse é contagioso. Até aqui foi discutido o tipo de conteúdo que estimula o interesse do público. No entanto, podem-se seguir mecanicamente todas as sugestões feitas e falar de acordo com Cocker, e ainda assim ser insípido e monótono. Captar e manter o interesse das pessoas é uma tarefa delicada, uma questão de sentimento e de espírito. Não é como operar uma máquina a vapor. Nenhum livro com regras precisas vai dar essa informação. O interesse é contagiante, e é isso que merece ser lembrado. É praticamente certo que todos os ouvintes vão ficar interessados se o palestrante tiver um caso grave para contar. Há pouco tempo, um senhor levantou-se durante uma palestra do presente curso, em Baltimore,
e alertou a plateia que, se os métodos atuais para a pesca de peixe bodião na Chesapeake Bay continuassem a ser utilizados, a espécie entraria em extinção. E em pouquíssimos anos. Ele se expressou com um sentimento em relação ao assunto, era algo importante. Ele falou com sinceridade a respeito. Tudo em relação ao seu assunto e a sua maneira de se expressar demonstrou isso. Quando o senhor se levantou para falar, o autor não sabia que existia um animal como o peixe bodião na Chesapeake Bay. E, além disso, achou que a maioria que se encontrava na plateia compartilhava de sua falta de conhecimento, além da falta de interesse. Entretanto, antes que o senhor acabasse de contar o caso, toda a plateia tinha captado algo de sua preocupação. Todos provavelmente estariam dispostos a assinar uma petição em prol da proteção do peixe bodião. O autor certa vez assistiu a uma palestra em Londres, na qual, ao término, um romancista inglês conhecido comentou que havia gostado muito mais da última parte do discurso do que da primeira. Quando o autor lhe perguntou o motivo, ele respondeu: o próprio palestrante pareceu mais interessado na última parte, e eu sempre dependo do palestrante para abastecer o entusiasmo e o interesse. Todos dependem. Lembre-se disso. Como entrar em ação? Se você pudesse ter o poder dobrado ou triplicado de algum talento que possui no momento, através de um pedido, qual deles selecionaria para esse poderoso benefício? Não seria provável que indicasse a sua capacidade de influenciar os outros, de entrar em ação? Isso significaria poder adicional, benefício adicional e prazer adicional. Essa arte tão essencial ao sucesso de todos na vida deve se manter para sempre desconhecida para a maioria das pessoas? As pessoas erram apenas quando contam com os seus instintos, com regras provenientes das próprias práticas da vida? Ou existe uma maneira mais inteligente para se definir como alcançá-la? Sim, existe, e será discutida agora. Trata-se de um método baseado em regras do senso comum, regras da natureza humana, regras de cada uma das pessoas. Um método que o autor frequentemente emprega para si. Um método que ele ensina a outras pessoas para que o apliquem com sucesso. O primeiro passo nesse método é obter a atenção dos interessados. Se o palestrante não fizer isso, as pessoas não vão ouvir atentamente o que ele tem a dizer. O modo como se deve fazer isso foi abordado em profundidade anteriormente. O segundo passo é ganhar a confiança dos ouvintes. A menos que o palestrante faça isso, os ouvintes não vão acreditar no que ele diz. E é aqui que muitos oradores falham. Aqui é que muitos anúncios, muitas cartas comerciais, muitos empregados e muitas empresas fracassam. Aqui é que muitos indivíduos deixam de se tornar eficazes em seu próprio ambiente humano. Ganhe confiança por merecê-la. O principal caminho para ganhar a confiança é merecê-la. O autor observou inúmeras vezes que oradores simples e espirituosos, se é que essas são suas principais qualidades, não são nem perto tão eficazes quanto aqueles que são menos brilhantes, porém mais sinceros. Fale de sua própria experiência. O segundo caminho para ganhar a confiança do público é falar de forma discreta sobre a sua própria experiência. Isso ajuda bastante. Se der opiniões, as pessoas podem questioná-las. Ao referir-se a boatos ou repetir o que leu, o assunto pode parecer artificial. Entretanto, o que o palestrante vivenciou e experimentou tem um toque genuíno, um quê de realidade e veracidade. E as pessoas gostam disso, acreditam nisso. Reconhecem o palestrante como a principal autoridade do mundo sobre tal tema em específico. Como exemplo da eficácia desse método, basta ir a uma banca de jornal e comprar um exemplar de qualquer revista popular.
vai encontrar em qualquer uma delas artigos com relatos de homens que falam de suas próprias experiências. Ser introduzido de forma apropriada. Muitos palestrantes não conseguem obter a atenção de seu público imediatamente porque não são apresentados de forma apropriada. Uma introdução, um termo formado a partir de duas palavras em latim, intro, para o interior, e ducere, levar. Deve levar o público para o interior do assunto, o suficiente para que queira ouvi-lo ser discutido. Deve conduzir o público para dentro dos fatos a respeito do orador, fatos que demonstram sua aptidão para discutir tal tema em particular. Em outras palavras, uma introdução deve vender o assunto para a plateia, além de vender o palestrante. E isso deve ser feito no menor espaço de tempo possível. Isso é o que se deve fazer. Mas é feito? Não. 9 em cada 10 vezes não é feito apropriadamente. Na maior parte das introduções aborda-se assuntos fracos, pobres e imperdoavelmente inadequados. E o que se pode fazer a respeito? Com a devida humildade da alma e docilidade de espírito, o palestrante deve se dirigir ao mediador, de antemão, e perguntar-lhe se gostaria que fossem usados alguns fatos na introdução. Ele vai apreciar as sugestões. Em seguida, o palestrante deve dizer que gostaria que fosse mencionado, ou seja, aquilo que mostra por que ele está em uma posição que lhe permite falar sobre aquele assunto. Os fatos simples que o público deve saber, os fatos que vão fazer com que ele desperte o interesse dos ouvintes. É claro que se o palestrante comentar os fatos apenas em uma única vez com o mediador, este haverá de esquecer metade deles e misturar a outra metade. E é por isso que é uma boa ideia lhe entregar por escrito apenas uma ou duas frases, na esperança de que ele atualize sua mente antes de apresentar o palestrante à plateia. Mas será que ele vai proceder dessa forma para apresentar o palestrante? Provavelmente não. E isso é tudo. Sinceridade. Seu poder é incrível, especialmente com o público popular. Poucas pessoas têm a capacidade de ter um pensamento independente. É tão raro quanto o topázio da Etiópia. Mas todos os indivíduos têm sentimentos e emoções e são influenciados pelo sentimento da pessoa que faz o discurso. Após ter obtido a atenção, o interesse e a confiança do público, é que começa o verdadeiro trabalho. O terceiro passo, então, acontece quando o palestrante apresenta os fatos, ou seja, instruir as pessoas em relação aos méritos de sua proposta. Esse é o coração do discurso, ou seja, o ponto central. É o ponto em que o orador precisa dedicar a maior parte do tempo. Esse é o momento de aplicar tudo o que foi aprendido na sessão sobre a clareza. Tudo o que se aprendeu na sessão sobre como causar boa impressão e ser convincente. É nesse momento que a preparação vai fazer a diferença. É aqui que a falta de preparação vai aparecer e zombar do orador. Essa é a linha de fogo. É o momento em que o palestrante precisa saber muito mais sobre o assunto a ser apresentado do que vai propriamente utilizar. Se o palestrante está apresentando a um grupo empresarial alguma proposta que os afeta, seu papel não é apenas o de instruí-los, mas de deixar também que eles o instruam. Deve saber o que se passa na mente do grupo, pois, caso contrário, pode estar tratando de algo completamente irrelevante. É preciso deixar que os indivíduos do grupo expressem o que têm em mente e respondam às suas objeções. Apenas depois disso é que eles estarão em um estado mais adequado para ouvir o que o palestrante tem a dizer. Encerro por aqui esse conteúdo, agradecendo a sua presença aqui no canal, convidando a deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário, e aguardo você
aqui no canal On Deck, então, na continuação do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Obrigada e até o próximo vídeo.